Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e agora dando continuidade à nossa programação pós-jogo. Você que me acompanha há mais tempo já sabe, mas para quem chegou há menos tempo aqui no canal, vale o lembrete. Após cada partida do Barcelona, tem a live pós-jogo, acontece 30 a 40 minutos depois do apito final, e no dia seguinte nós temos 2 vídeos repercutindo a partida do dia anterior. Nós temos as notas dos jogadores, fazendo uma análise mais individualizada. Na live, uma análise mais coletiva. No dia seguinte, as notas com a análise individual de cada atleta. E, posteriormente, na noite seguinte à partida, tem o dia depois. O nosso quadro em que a gente pega todas as principais notícias do dia, repercutindo a partida do Barça, e traz para você, para a gente comentar a respeito. Agora é o vídeo de notas. E a gente vai trazer aqui para você essa análise individualizada. E eu já te adianto que as notas que a gente deu na primeira rodada foram bem mais altas das que você vai escutar hoje, mas ao mesmo tempo não vamos ter aqui ninguém sendo reprovado. Não acho que os problemas que o Barcelona teve na partida de ontem foram problemas individuais. Não tem um jogador que a gente possa culpar pelos gols sofridos, foi uma questão mais coletiva. E quando a culpa é distribuída e tem uma vitória e a gente consegue a virada, nós podemos até elencar alguns heróis, mas vilões não tem cabimento. Beleza? Você vai já saber quem tirou as melhores e as piores notas, quem foi o nosso craque da partida, mas antes disso, aquele lembrete. Você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu e hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E na semana passada a gente fez esse vídeo de notas e falou só dos titulares. A galera pediu e no vídeo de hoje vai ficar um pouco mais longo, mas não tem problema. A gente vai falar também dos reservas, exceto aqueles que entrem já nos acréscimos do segundo tempo e não dê tempo de mostrar nada a ponto da gente conseguir dar uma nota. Mas vamos começar a abordar também o desempenho dos reservas, beleza? Vamos começar pela defesa do Barcelona. Defesa vai ser a que vai ter a menor média de notas de todos os setores do campo. Porque a sensação que eu tive foi que o Barcelona criou, o Barcelona fez 3 gols, o Barcelona conseguiu atacar, mas ainda a exemplo do que aconteceu na temporada passada, teve algumas dificuldades defensivas que não podem ser apontadas a nível individual, mas que coletivamente foi uma defesa que não conseguiu transmitir segurança para o torcedor que acompanhava o jogo. Existem algumas soluções que nós já discutimos aqui no canal, sobre botar um homem a mais de meio campo na contenção, ao invés de jogar com De Jong e Pedri e à frente deles o Dani Olmo. A gente poderia jogar com De Jong e Pedri e atrás deles o Casador. A gente teria um homem a mais fazendo aqui esse para-brisa à frente da área, para quando se escape da primeira linha de pressão, haja um balanço defensivo. A gente já discutiu reduzir um pouco a utilização da linha de impedimento. A gente já discutiu várias ferramentas que nos faria com que o time tivesse menos potencial ofensivo. A gente já discutiu aqui várias possíveis soluções que fariam com que o time tivesse menos potencial ofensivo, mas tivesse maior segurança defensiva. Eu só não acho que o Hansi Flick vai fazer isso e, sinceramente, eu nem tenho a certeza absoluta se ele deveria. É aquela velha história. Depois que inventaram o 3-8, capoeira virou dança. Ou seja, a gente está tão acostumado a ver o Barcelona massacrar os adversários, criando diversas oportunidades e fazendo muitos gols, que se a gente voltar para aquela época do 1-0, 2-0, dificilmente a gente vai se sentir satisfeito. Dificilmente a gente vai se sentir satisfeito com o desempenho da equipe. Você concorda? Então, eu tenho a sensação de que a gente teria uma dificuldade brutal para se acostumar a uma equipe um pouco mais conservadora e teria uma constante sensação que o time está jogando mal mesmo quando vencesse. Portanto, é uma encruzilhada. Não é uma situação simples. Eu acho que a decisão do Hansi Flick já está tomada. Ele vai seguir tendo uma proposta de jogo de muitos riscos, mas ao mesmo tempo de muito potencial ofensivo, de muitos gols, e não mexer na equipe para deixá-la mais conservadora, que é o que alguns de vocês sugerem. Eu também já tive momentos em que achei que era o certo e devo tê-los novamente
posteriormente, vou continuar alternando esse sentimento de que dava pra gente ter mais segurança defensiva, mas no fundo do coração, não consigo afirmar categoricamente que esse é o caminho correto. O Barcelona que nos permitiu ganhar quase tudo temporada passada foi o Barcelona do potencial ofensivo. Foi o Barcelona do poder de fogo. Não há garantia nenhuma que abrindo mão disso para poder ter uma defesa um pouco mais forte, e não existe ser o melhor ataque e a melhor defesa. Não existe. Você vai ter que ou escolher o equilíbrio ou uma das duas coisas. Não há garantia nenhuma que o Barcelona vai ter uma temporada melhor. Não há garantia nenhuma que, tendo essa força ofensiva, ganhou 3 de 4 títulos, abrindo mão de uma parte dela para ter mais segurança defensiva, vai ganhar os 4. Não tem garantia nenhuma. Pode ser até, inclusive, que aconteça o contrário. A gente mude a maneira de jogar, o time não se encontre, o elenco não foi montado para isso, e ali a gente, ao invés de ganhar 4 títulos, ganha 1, 2 ou nenhum. Então, eu não acho que tenha uma solução assim tão fácil para esse problema. E o que o Hansi Flick decidiu, eu confio, porque ele entende muito mais de futebol do que eu. Mas vamos para as notas? Vamos para as notas propriamente ditas? Johan Garcia, para mim, nota 8. Eu achei um absurdo que no post que eu fiz ontem no Instagram, no intervalo da partida, a galera estava querendo colocar a culpa da derrota no Johan Garcia. Irmão, pelo amor de Deus, é um chute com a perna boa, sem nenhum zagueiro marcando, porque o Cubarsí foi driblado, do centroavante adversário, mais perto da linha do gol do que da marca do pênalti. O cara tá na linha da pequena área. Ali, ou ele chuta de maneira mascada, ele chuta o chão e você consegue fazer a defesa, ou ele dá uma bicuda no teu peito. Caso contrário, é gol. Não tem o que fazer. O que queriam que o Johan Garcia fizesse naquele primeiro gol? Já é a galera, e isso acontece muito, que estava torcendo pro Johan Garcia cometer um erro para poder dizer que avisou. Tá vendo? Eu disse. Não era para ter apostado nele. Era melhor ter ficado com o Ter Stegen. O que a essa altura já é uma discussão que não pode existir, porque o Ter Stegen está lesionado. Acabou essa discussão. Não tem mais como discutir Johan Garcia ou Ter Stegen. O Ter Stegen não é uma opção. E principalmente é uma ansiedade muito grande para anunciar a catástrofe. Afinal de contas, não houve falha nenhuma do Johan Garcia. E no pênalti, por que ele ficou no meio? Se o cara bate no meio e ele cai no canto, a gente já tá perguntando a mesma coisa. É pênalti, irmão. Tu tem que escolher. Ou tu vai para um lado, ou para o outro, ou fica no meio. Tu tem que fazer alguma coisa. E ele teve a sensação que o batedor ia cobrar no meio. O Johan Garcia é um bom pegador de pênaltis. Pegou pênaltis, no plural, temporada passada. E ele tomou a decisão de ficar no meio. O cara bateu no canto, não deu para pegar. E aí? Se ele cai no canto, o cara bate no meio, ia dar na mesma. É pênalti. 90% das vezes vai ser gol. O pênalti foi feito para isso. É uma sentença de morte ao goleiro. O goleiro não criaram um pênalti para o goleiro defender. Criaram para sair gol. E saiu gol. Natural. Agora, no segundo tempo, o Barcelona consegue um empate muito rápido e demora bastante para conseguir o terceiro gol, o gol da virada. E entre uma coisa e outra, o Johan Garcia foi muito necessário. Não valeu a primeira grande defesa que ele fez, que foi um milagre, um foguete que ele consegue pegar lá embaixo. A queima-roupa, estava em impedimento, não valeu essa defesa, mas em seguida ele faz 3 defesas, 2 fechando o ângulo no atacante, para não deixar ele finalizar, não deixar escolher o canto, né? Em bolas laterais, fecha muito bem o ângulo. E uma que é um cabeceio, que a maioria dos goleiros ou não defenderia ou espalmaria, porque ia esperar o atacante colocar a direção na bola para depois decidir para que lado pular. E o Johan Garcia conseguiu antecipar e encaixou a bola. Cara, tomar um gol depois de empatar, sai perdendo de 2-0, empata 2-2 e toma um gol, até pro Barcelona, que é o rei das viradas, assim vem se consolidando, seria muito difícil, principalmente fora de casa. É apenas a segunda vez na história que o Barcelona vem pro intervalo perdendo de 2-0 e consegue virar o jogo. Fora de casa. É apenas a segunda vez na história. A primeira vez foi em 1962, contra o Real Betis, e a segunda vez foi ontem. Então é uma parada assim completamente surreal, e poderia ter sido estragado se o Johan Garcia não tivesse tido um bom desempenho no segundo tempo. No primeiro tempo eu não acho que ele falhou,
Ele também não salvou, mas não falhou, e no segundo tempo salvou. Por isso, nota 8 para ele. Na nossa linha defensiva, Eric, Araújo e Cubarsí, todo mundo com a mesma nota 7. Nenhum deles falhou individualmente nos gols sofridos, mas principalmente o primeiro gol é construído lá onde o Eric Garcia deveria estar marcando, na nossa lateral direita. O Araújo demora um pouco para fechar e fazer a cobertura, e o Cubarsí ficou um pouco perdido no momento do cruzamento. Eu não acho que foi um problema que um errou e o outro não corrigiu. Eu acho que foi uma questão sistêmica mesmo. Foi uma jogada em que a linha de impedimento foi feita, mas o jogador que se projeta nas costas da defesa vem muito de trás, e eu colocaria na conta do sistema, da estratégia, que em algum momento é injustiçada, em muitos momentos foi injustiçada. O Barcelona pegava gol de escanteio, a torcida reclamava da linha alta, não tem o menor sentido isso. Mas ontem, sim, no primeiro gol, foi uma falha dessa linha alta, dessa linha de impedimento, que não vai ser abandonada, por mais que uma parcela da torcida queira. É uma briga que não existe. Na cabeça do Hans Flick está muito claro que esse é o sistema que ele vai utilizar, mas ontem falhou, tomamos um gol por causa disso, só que a gente não pode eximir os jogadores que estavam envolvidos, que fazem parte desse sistema, da falha. Fora isso, eu não vi outros grandes momentos de dificuldade para o Barcelona. Na maior parte do jogo, a linha de impedimento funcionou. Foram 6 ou 7 impedimentos do Levante, isso é impedimento pra caramba, é o dobro da média. A média do Campeonato Espanhol é 3 impedimentos de cada uma das equipes ao longo do campeonato, por jogo, né? 3 impedimentos, a média que acontece de uma equipe por jogo, e o Barcelona consegue gerar o dobro, mais do que o dobro disso, quando enfrenta os adversários, e foi o caso ontem contra o Levante. Mas naquele lance falhou, naquele lance tomamos o gol. E nenhum dos três conseguiu fazer nada para impedir. No resto do jogo, eu acho que a defesa não foi assim tão testada. Eram transições rápidas que a galera conseguia lidar bem, e quando o natural é que isso aconteça em algum momento, os atacantes conseguiam um pouco mais de espaço, o João Garcia estava lá atrás para defender. Quem eu dou uma nota um pouco acima, mas que também fez parte desse sistema, então não vai ter uma nota altíssima, é o Baldé, porque, repito, fez parte do sistema que falhou no primeiro tempo. Eu não acho, e por isso não coloco na conta o pênalti, eu não acho que foi pênalti. Para mim, aquele pênalti é inexistente, então eu não tenho como culpar o jogador. Aqui eu teria que dar uma nota baixa para a arbitragem. E ele contribuiu muito ofensivamente. Eu acredito que a primeira rodada foi uma rodada em que o Baldé, dos nossos defensores, foi o que teve a menor nota, porque ficou muito tímido ofensivamente. E agora é o contrário. Ele foi o mais acionado no campo de ataque, por isso ele vai ter uma nota melhor que a do resto dos defensores. Baldé, 7,5. No meio-campo, o Casadó, para mim, nota 7. Hansi Flick justificou a escalação do Casadó e não do Gavi por proteger melhor a frente da sua área e impedir transições rápidas do Levante. E isso ele não conseguiu fazer. Jogou mal, brutalmente, a ponto de merecer um 5, 5,5? Também não. Mas não conseguiu se destacar, não conseguiu fazer nada que o colocasse acima da média da equipe. Então, se a gente estabelece uma média a 7, o Casadó, ele, assim, ficou nela, né? Teve alguns lances que desarmou, teve alguns lances que fugiu de pressão, mas, especialmente no lance do primeiro gol, eu vou dividir a culpa entre ele e o Pedri, porque teoricamente ele é o mais recuado, mas ele estava jogando pela direita. Então, o lance que eu vou criticar acontece na esquerda, era o Pedri que deveria estar ali. A gente não sabe, portanto, quem foi o verdadeiro displicente na história. Então eu vou dividir a culpa entre os dois, e daqui a pouco na nota do Pedro eu vou refletir isso. Mas ainda naquele lance do primeiro gol, que para mim foi a grande falha. O segundo gol é uma jogada de escanteio, vai todo mundo para a área tentar o empate no final do primeiro tempo, e tem mérito do adversário de conseguir a jogada, e inventa um pênalti. Eu não consigo colocar a culpa na defesa do Barça, porque a defesa se recupera, trava o chute, a bola sai para escanteio, o Barça fez bem o seu serviço, a arbitragem inventou um pênalti. Então eu estou focando bastante no primeiro gol. E nesse primeiro gol acontece o que eu já falei ao criticar a defesa, só que não tem um cruzamento e uma finalização. Tem um cruzamento, o jogador que recebe esse cruzamento não consegue finalizar,
ele toca para trás. O jogador que vem de trás domina na meia-lua, uma bola que não é fácil, ele precisa de 2 toques para dominar, ele não domina já se projetando para finalizar, ele domina meio que a bola quicando, ele dá o primeiro toque para ajeitar e o segundo para realmente dominar, e ele tem tempo para fazer isso sem ninguém no cangote dele para pressionar. Ali faltou um volante. Ali faltou ou o Pedri ou o Cazador, e eu não vou saber qual dos dois, porque é do lado do Pedri, mas o nosso volante mais recuado é o Cazador, então quem devia estar ali, só o Hansi Flick e os jogadores sabem, mas não estava, e o cara consegue, com todos os problemas para dominar, ter a tranquilidade para conduzir a bola dentro da área, fingir que vai chutar, driblar o Cubarsí, não vejo culpa do zagueiro. Se o cara faz o movimento do chute e você não se joga na frente, você está facilitando a vida do atacante, porque você está deixando ele chutar. Então, obrigue ele a dar um movimento a mais. Tente travar o chute. Se ele te driblar, parabéns para o atacante. Foi o que aconteceu. E em nenhum desses momentos você consegue ver na tela o Pedri ou o Cazador. Era uma jogada que faltou uma transição mais rápida de um dos dois. Eu não sei de qual dos dois. Já teorizamos aqui sobre isso. Então, para mim, Cazador, nota 7. E reflete também na nota do Pedri. O Pedri jogou ontem o suficiente para tirar nota 10, principalmente no segundo tempo. Mas por conta desse primeiro gol e por conta de ser o Pedri, então a gente é muito mais exigente com o Pedri do que vai ser com, sei lá, o meio-campo do Barça só tem maluco brabo, mas o Pedri é o melhor de todos. Eu vou ser mais exigente com ele do que com o Cazador, com o Gavi, com o Bernal, por motivos óbvios. Eu vou dar pro Pedri a nota 9. Poderia ser a nota 10 pelo que ele fez no segundo tempo? Sem dúvida. O gol, o controle do jogo, a busca por espaços, a capacidade de encontrar esses espaços, poderia ser a nota 10 pelo que ele fez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, não só ele, mas o time todo teve muita dificuldade, também pelo gramado, mas não podemos tirar o mérito da defesa do Levante de cobrir os espaços. Ele teve muita dificuldade nos chutes, nos passes. A gente teve dificuldade no primeiro tempo, o Pedri fez parte disso, e nesse lance do gol eu acredito que fica a incógnita de se a culpa, quem tinha que estar ali era ele ou o Cazador, então tira meio ponto de cada um, para mim o Pedri nota 9, mas é o meu craque do jogo, tá? Para mim o Pedri foi o melhor jogador, e mesmo que não tivesse feito o gol seria, mas com o gol ele fica isolado, não tem como discutir. Quem começou como esse terceiro homem de meio campo, mais à frente, foi o Rafinha. E falo do Rafinha o que falei do Pedri. No segundo tempo, e ali no caso do Rafinha deslocado para sua posição natural, o Rafinha não é camisa 10. Vamos parar de botar em rede social provável Barça e o Rafinha de camisa 10. Provável seleção brasileira e o Rafinha de camisa 10. O Rafinha de camisa 10 não joga bem. Ele não é nem metade do jogador que ele é na ponta. Na ponta, principalmente na esquerda, mesmo que a origem dele seja na direita, foi na esquerda que ele encontrou seu melhor nível. O Rafinha na ponta esquerda, ele é um dos melhores jogadores do mundo e de camisa 10. Ele é mais um jogador esforçado, preso numa marcação, sem espaço para explodir, para botar velocidade, que é o que ele faz e é o que ele tem de melhor. E o primeiro tempo dele foi bem ruim. Voluntarioso, se apresentava o tempo todo pedindo bola, fazendo aproximação com o Yamal, aproximação com o Rashford, pedindo bola do Pedri, tabelando com o Ferran, mas acertando pouco, porque ele não é confortável naquele posicionamento. Por conta desse primeiro tempo, que diminui a média da equipe como um todo, Rafinha vai tirar 7,5, mas um segundo tempo muito bom, em que ele conseguiu ser perigoso. Não foi o melhor Rafinha, porque a gente se acostumou, né, a ver o Rafinha fazer jogos de 2, 3 gols, e quando ele não faz isso, o Rafinha tá sumido. Não concordo. Eu acredito que ele teve lances em que gerou perigo, teve lances em que gerou situações que poderiam ter terminado em gol, não terminaram, principalmente aquele chute cruzado, o zagueiro desvia e o goleiro faz um milagre, e ele chutou daquele jeito para isso mesmo. Ele chutou para alguém desviar e a bola morrer no fundo da rede, e quase ele consegue. Foi porque o goleiro fez um milagre que é uma mistura de reflexo com sorte. Porque ele não tira com a mão aqui em cima, né? Pega meio que no pescoço, no rosto, no ombro.
de uma forma ou de outra, uma defesaça do goleiro Pablo Cunha, que a gente tinha falado na análise pré-jogo que poderia ser um dos destaques da partida, e foi. E o Rafinha até de lateral esquerdo jogou. Então o segundo tempo do Rafinha foi muito bom. Nota 7,5 para ele. O primeiro tempo ruim, o segundo tempo bom, não conseguiu botar o nome dele na súmula, não fez gol, não deu assistência, então 7,5 para mim tá de bom tamanho. É uma nota maior que a do Rashford, que foi quem iniciou o jogo jogando pela ponta, que vai tirar nota 7. Também acho que a galera estava exagerando nas críticas ao Rashford, mas eu faço a observação, isso tem muito a ver com a personalidade do torcedor, né? Não só do Barcelona, de qualquer time grande. Quando o time tá perdendo, você tá puto, você tá com raiva, você não sabe perder. Porque você se acostumou a ganhar, porque você torce para um time que normalmente ganha. Então quando o time vai pro intervalo perdendo, você tá com raiva de todo mundo é uma merda, ninguém presta, tem que dar porrada nesses vagabundos, pega um fio de ferro elétrico e sai lambando esses malditos. É a personalidade do torcedor. Então, no post que eu fiz no intervalo, eu estava preparado para as críticas acontecerem, mas me surpreendeu que elas fossem tão direcionadas ao Joan e ao Rashford. Eu não acho que o Rashford teve um primeiro tempo tenebroso. Eu acho que os primeiros 15 minutos, ele foi a nossa principal válvula de escape ofensiva. Nos primeiros 15 minutos, o Yamal estava muito preso na marcação e o Rashford estava conseguindo ganhar os duelos individuais com o seu marcador. Então teve ali, vamos botar 20 minutos, em que o Rashford parecia que seria o destaque do jogo, sempre achando os espaços e conseguindo os dribles. Deu caneta, teve jogada de explosão para ganhar na velocidade. E vou te dizer, tem um lance que se o gramado não tivesse com tanta poça de água, e a gente não pode usar isso como desculpa, mas não pode ignorar o impacto que tem na fluidez de uma partida. Não pode ignorar que iguala um pouco o time mais técnico com o menos técnico. Porque se a bola tá parando em poça de água, o driblador e o passador vão ter uma desvantagem e o trombador, ele vai ter vantagem. Então um time como o Barça, que é mais técnico, vai ter mais dificuldade num gramado daquele. Não pode ser desculpa para tropeço, mas como o time não tropeçou, eu posso abordar isso com tranquilidade, tem que ser falado. E tem um lance que o Rashford, logo no começo, ele dribla o marcador e vai no fundo. E ele ganhou a jogada. E ele podia ir dentro do gol. Ou, no mínimo, ter visão limpa para fazer uma assistência para quem estivesse no meio da área. E ele não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque a bola desacelera numa poça de água. Quase que sai um desacelera. A bola desacelera. Precisava estar repetindo, já tinha passado, né? Mas enfim, a bola desacelera na poça de água e ele tem que diminuir a passada. Então ele já tinha ganhado, mas como a bola para numa poça, a defesa chega. E ao invés de ter o lance limpo, porque ele limpou o lance, por conta do gramado, ele tem o lateral pressionando ele no cangote, deu tempo do zagueiro fechar a pequena área, enfim, e o que era para ser uma jogada de muito perigo vira só um escanteio. Então eu acho que o Rashford teve 20 minutos promissores, depois ele sumiu. Então não dá para dar uma nota 8 pro cara que jogou 20 minutos. Mas apontar ele como o pior em campo, nossa, que vergonha, o Rashford não tá jogando nada, que algumas pessoas fizeram na saída pro intervalo, eu discordo. Eu dei pra ele a nota 7, eu concordei com a saída dele, porque depois ele sumiu, e eu queria ver o Rafinha na sua melhor posição, e queria ver o Dani Olmo em campo, quem tinha que sair era o Rashford, mas eu acho que a atuação dele é digna de críticas, humilhações, como em dado momento, no intervalo, enquanto estava perdendo, a torcida mostrou, né? A narrativa que se construiu. Depois que teve a virada, eu não vi mais ninguém falando mal do Rashford nem do Joan. Mas no intervalo falaram e me surpreendeu. Eu não acho que nenhum dos dois mereceu ser tão criticado assim. E o Lamine Yamal? O Lamine Yamal para mim também 7,5. E eu quero fazer uma análise bem direta, né? Bem direcionada do jogo do Lamine Yamal, que vai tirar a nota 7,5, muito pelo que ele fez nos últimos 20 minutos do jogo. E ele foi decisivo, né? O Yamal, ele ficou muito preso numa marcação que me transmitiu uma sensação de marcação de futebol americano. Não sei se você já viu futebol americano alguma vez, mas existem marcações individuais, existem marcações em zona, existem marcações mistas, e existe um sistema onde você usa um spy, o espião, em que tá todo mundo com uma função de marcar um espaço ou um jogador,
E esse spy, ele tá fora do sistema para ele poder se movimentar à vontade marcando o quarterback, né? Então, se tem um quarterback muito móvel que finge que vai passar e corre, no futebol americano tem um linebacker, geralmente, que é o spy, que ele fica ali sem nenhuma obrigação de marcar quem tá correndo no entorno, só olhando para ver se o quarterback vai tentar fugir, vai tentar dar uma gingada e correr. E aí ele tá em cima do cara. Ontem eu tive uma sensação semelhante de que esse foi o sistema do Levante. O Levante estava jogando no 4-4-1 e esse homem a menos do sistema era o Manu Sanches. Aonde o Yamal ia, ele corria atrás. Como se fosse um spy do futebol americano. Aonde o Yamal ia, o Manu Sanches ia atrás. Que é um mecanismo muito eficiente de marcação, porque o Yamal, toda bola que recebia, tinha alguém no cangote. Toda vez que girava, tinha o Manu Sanches na frente. Toda vez que tentava uma tabela, ele dava uma mordiscada no calcanhar. Mas também é muito desgastante, ele vai cansar rápido. Tem um lance muito chamativo no começo do segundo tempo, que foi o último do Manu Sanches, depois ele morreu, não conseguiu mais acompanhar, em que o Yamal puxa pra dentro, tem as coberturas também, tá? Os jogadores estão no 4-4-1 cobrindo os espaços. Então sempre que o Yamal chegava no espaço, tinha uma dobra de marcação. E o Manu Sanches correndo atrás dele para onde ele fosse. Ele dribla o Manu Sanches, traz pra dentro, e aí os espaços, os jogadores que estão na zona vão fechando, e ele vai abrindo, e ele chega na meia-lua, na meia-lua da área, né? E o Manu Sanches está junto com ele. Ele dá o tapa no Baldé, que é o lateral esquerdo, e continua correndo para fazer a volta por trás dele, no momento de troca de posição. E o Manu Sanches vai com ele até o outro lado. Então o que na escalação era o lateral esquerdo, na prática era o spy, era o espião. Ele estava ali fora do sistema só para acompanhar o Yamal. Só para acompanhar o nosso jogador mais talentoso. E nesse lance ficou muito claro isso. Todo mundo respeitou a sua área de marcação e o Manu Sanches saiu atrás do Yamal para onde ele foi, mesmo que tenha sido para o lado oposto de onde deveria estar um lateral esquerdo naquela situação. Resultado, cansou, não conseguiu mais acompanhar, tomou 3 dribles que claramente ele não tinha mais energia nem para arrancar. O Yamal dava o tapa a ele, meu Deus, para tentar correr atrás. Arrancava igual uma balsa para tentar correr atrás, não conseguia chegar. Foi substituído e quem entrou no lugar dele não manteve o nível físico e nem o nível de capacidade de marcação. E ali o Yamal começou a deitar. Foi a partir desse momento que começamos a ter algumas jogadas mais agudas do Yamal, de dribles certos, de associações de tabelas. É o Yamal que consegue cavar aqueles escanteios em sequência até sair o gol do Ferran. É o Yamal que puxa a marcação toda com a sua tentativa de ir para o fundo, para a bola chegar no Pedri e ele fazer aquele chutaraço de fora da área, que é um milagre aquele chute, porque o tanto de poça de água que tinha, não permitindo que os chutes saíssem bonitos. Todo chute saía mascado, porque a água travava, o gramado travava, nem sempre era um defensor. E ali naquele lance, como Deus é blaugrana, a bola cai exatamente numa área que não tinha buraco, que não tinha poça d'água, e o Pedri consegue uma finalização limpa, aquele chutaraço. É uma jogada que quem abre o campo é o Yamal, e depois no lance do gol contra é ele que faz o lançamento. Então ele passou muito tempo preso na marcação para ser o melhor em campo. Mas nos 20, 25 minutos em que ele conseguiu se desvencilhar, que o primeiro marcador cansou e que o segundo marcador que entrou no lugar não conseguiu manter o nível, ele foi decisivo para a partida. Foi decisivo para a partida. E por isso, para mim, a nota dele é 7,5. Para mim, a nota dele é 7,5. Do time titular só tá faltando o Ferran. Pro Ferran eu dei a nota 8. Como assim, pô? Ele perdeu um gol feito no primeiro tempo, mas fez um gol no segundo que empatou a partida e deu ao Barcelona a condição de buscar a virada. E a vida do centroavante é essa. Os grandes centroavantes da história do futebol perderam gol. Romário já perdeu gol, igual aquele do Ferran. Romário já perdeu gol. Ronaldo já perdeu gol. Lewandowski já perdeu gol. Eu já perdi gol. Os grandes centroavantes da história do futebol já perderam gols igual aquele. É normal, faz parte do ofício do goleador. O cara que faz muito gol, vez ou outra vai perder um gol feito. O Ferran perdeu aquele gol. Tudo bem, faz parte.
mas ele tem que continuar tentando até conseguir um gol que seja importante no resultado da partida. E ele conseguiu. Então eu acho que ele fez o que a gente espera de um centroavante. Perdeu um gol que não poderia perder, e a crítica foi feita, e por isso que a nota dele não é 9, 9,5. Mas ele fez um gol no segundo tempo que empata a partida com tempo suficiente do Barça buscar a vitória, que posteriormente se concretizou. Foi bastante participativo, ele tabelou algumas vezes, muito marcado, mas mesmo assim muito voluntarioso. E o que eu espero de um centroavante é o que o Ferran fez. Perdeu o gol e teve memória de peixinho dourado. Esqueceu o gol que perdeu e continuou jogando concentrado, com confiança, para buscar o seu tento. Gostei da personalidade do Ferran. Eu não gostei do gol que ele perdeu, mas a personalidade que ele demonstrou, eu gostei bastante. Por isso, para mim, nota 8. E sempre lembrando, né? Se fosse o Lewandowski, eu daria nota 7,5, porque eu sou muito mais exigente com o Lewandowski que com o Ferran. Mas é o Ferran. Então, pro Ferran, nota 8, né? Da mesma forma que se o Casadó tivesse tido o jogo que teve o Pedri, eu daria nota 10. Mas pro Pedri é nota 9. A gente já falou aqui que as notas são baseadas em expectativa e nível, não somente no que o cara faz em campo. Pro Ferran, nota 8, talvez se fosse o Leva, fosse 7,5, 7. Beleza? Perdeu o gol, mas nos ajudou, mais uma vez, a resolver uma partida complicada. E como se entende bem com o Lamine Yamal, né? Falei isso no pré-jogo e isso tem que ser repetido. Eles se entendem. E isso é um trunfo, é um artifício importante. Você se entender bem com o craque do time te faz facilitar a vida dele. E quanto mais fácil for a vida do Yamal, melhor pro Barça. Bora pros reservas? Reserva a gente passa menos tempo comentando. O Koundé, eu não vou dar nota, porque o Koundé entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo, porra. Ele entra no momento de desespero, tem uma oportunidade ali dentro da área para chutar, mas chutar não é o forte dele. O único chute que o Koundé acertou na vida foi aquele da final da Copa do Rei. Dificilmente ele vai acertar outro chute na carreira. O normal dele é chutar mal. Inclusive brincaram, né? O Pedro na entrevista pós-título da Copa do Rei brincou que no treino ele chuta 10 bolas daquelas, 10 vão para fora. E na final ele meteu o gol do título. Então tava iluminado o Koundé. O aproveitamento dele é ruim mesmo. Mas em chute, tá? Outras facetas ele é excepcional. Mas jogou muito pouco tempo pra gente julgar, positivo ou negativamente. Alternou ali alguns bons momentos e alguns momentos em que, principalmente no caso do chute, ele poderia ter ido melhor, mas não tem como dar nota pro Koundé. Ele não jogou tempo suficiente pra isso. Se somar os acréscimos, ele jogou 10 minutos. 12 no máximo. Esquece, não vou dar nota pra um cara que jogou tão pouco tempo. Vamos ver se no próximo jogo ele entra mais cedo ou quem sabe sai no time titular. Pro Dani Olmo, pro Gavi, pro Lewandowski e pro Christensen, eu dei a mesma nota, todo mundo 7,5. Por quê? Nenhum deles conseguiu individualmente fazer algo excepcional na partida. Mas o simples fato deles estarem em campo já ajudou o time a subir de nível. Principalmente as mudanças da entrada do Gavi e do Dani Olmo, que acontecem ainda no intervalo, né? Esses dois entram no intervalo, o Gavi no lugar do Casadol, o Dani Olmo no lugar do Rashford, e mesmo que eles não tenham tido acertos individuais, a mera presença deles no campo já mudou a disposição tática do Barça e, ao mesmo tempo, as preocupações que tinha o Levante no quesito marcação. Então, os quatro fizeram isso. O Dani Olmo e o Gavi logo na volta do intervalo. O Lewandowski, quando entra já nos últimos 15, 20 minutos, é um centroavante a mais. Então ele segura os zagueiros. Isso talvez tenha auxiliado as movimentações do Rafinha e do Yamal, que melhoraram de nível quando o Lewandowski entrou em campo também. E o Christensen entra no lugar do Araújo para melhorar a saída de bola. Né? Estava muito claro que daquele momento em diante a gente sofreria menos contra-ataques e teria mais tempo de posse de bola com 9 jogadores adversários dentro da área e 1 na meia-lua, só para não deixar o Barcelona chutar, e um pouco mais de criatividade, mesmo vindo da zaga, seria necessária. Chegou um momento em que o Christensen foi o único zagueiro do time, tá? Tava todo mundo da intermediária para frente e ele na meia-lua, e chegou um momento em que o time tava com 0 zagueiros. Até o Christensen tava da intermediária ofensiva para frente. E isso não seria possível se não fosse o Christensen.
Porque ele é um passador e é inteligente e tem uma leitura de jogo muito melhor que a do Araújo. E mesmo que não tenha sido um lançamento dele que terminou em gol, o fato dele estar em campo melhorou o Barça. Então eu não posso dar nota 8 ou mais para nenhum deles, porque eles não tiveram um acerto que justificasse isso. Mas eles vão ficar acima da média que eu estabeleço, que é 7. Menos que 7 é porque jogou mal, 7 é porque foi regular, mais que 7 é porque jogou bem. Eu coloco eles acima da média 7 porque a entrada deles, mesmo que eles não tenham feito nada excepcional a nível individual, mexeu com o nível coletivo da equipe. O Lewandowski está na área, mesmo que não tenha sido o gol dele, já abriu espaço para que outros jogassem melhor. O Christensen está na zaga, mesmo que não tenha sido o lançamento dele, já fez com que a equipe pudesse se posicionar mais à frente, porque tinha segurança que o passe dele poderia chegar. O Dani Olmo e o Gavi mais ainda, né? São dois caras que se projetam muito à frente, o Dani Olmo um camisa 10 clássico, o Gavi um cara que se projeta, né? Ele vem da linha de trás do meio-campo para receber a bola na linha da frente, diferente do que é o estilo de jogo do Casador. E mesmo que eles não tenham feito gols ou dado assistência, o que eles chamaram de atenção da marcação para abrir espaço para os outros foi crucial. Então, para mim, todos os substitutos 7,5, menos o Koundé, que eu deixo sem nota. Esse vídeo tá bacana, hein? Ficou longo e você ficou comigo até o final. Então, pô, é porque você gostou. Nesse momento que eu já terminei os meus argumentos e me caminho para encerrar, eu te faço aquele pedido. Ficou comigo até o fim é porque curtiu. Então deixa a curtida. Se inscreve no canal, hypa, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Mas, se você discorda de alguma coisa que escutou nesse vídeo, fique à vontade para se manifestar nos comentários. Eu não quero acabar com o debate. Só quero fazer parte dele. Por hoje, o que eu tinha para te dizer já acabou. Então só resta a despedida. Aquele abraço e até o próximo vídeo.